já trouxe as informações sobre mim, né? A gente está aí na condição, né, de conselheiro do Cefes, nessa gestão, com muito orgulho, com muita honra, né, de estar ao lado de companheiras de luta, né, que são nossas referências. Também, né, eu estou na condição aí recente, né, ingressei como professor lá no Vale do Mucuri, nordeste de Minas, na divisa com a Bahia. Mas eu já passei por essa terra, né? Assim, esse momento aqui significa muito, né? O João Vitor até trouxe, né? Que hoje, né? O João Vitor, a Mira, né? Eu tive a honra de dar aula para eles, mas no período do ensino remoto emergencial aqui na UFG, e hoje é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente, né? Então, está sendo esse momento de muitas emoções, de muitos encontros, né? E, para mim, eu tenho um carinho muito grande por Goiás, né? Porque, assim, a gente que é do Triângulo Mineiro, a gente já é considerado meio mineiro, meio goiano, né? E depois de eu ter morado em Goiás, ter sido acolhido aqui, né? Por esse povo, né? Nessa terra, de ter construído tantas relações, né? De afeto, de luta. Eu fico muito emocionado, né? De estar aqui. Então, é uma honra, uma alegria estar aqui com essa galera, né? Eu quero saudar as companheiras, então, das delegações, né? Dos CRES, do Distrito Federal, do Mato Grosso do Sul, especialmente as companheiras, né, de Goiás, que estão sediando esse evento, esse espaço tão importante, né? E aí, assim, como não podia ser diferente, né? A gente falando das terras de Cora Coralina, a Sueli trouxe, né, um pouquinho da Cora, e eu trouxe aqui também uma poesia dela, que eu acho que dialoga muito com o que a gente tem enquanto sentido político, coletivo, do ponto de vista da diversidade, né? Então, a poesia que chama Todas as Vidas, né? Provavelmente algumas pessoas já conhecem, mas eu acho importante trazê-la aqui. Ela diz o seguinte: vive dentro de mim uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze quebranto, bota feitiço, algum orixá, macumba terreiro, ogã pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do rio vermelho. Seu cheiro gostoso, lábio sabão, rodinha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, tudo de perfeito, panela de barro, taipa de neve, cozinha antiga, toda perdida. Bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta. De pé no chão, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha tão desprezada, tão murmurada, fingindo alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida de meras obscuras. E aí eu penso que esse trecho, né, da Cora é extremamente importante, porque é com base, né, nessa diversidade, né, nessas vozes e vidas, né, reconhecendo, inclusive, a nossa diversidade enquanto classe que vive do trabalho, que a gente segue, né, ecoando vida, ecoando liberdade, reafirmando, né, o legado construído historicamente pela profissão, pelo conjunto CEFES. E aí também não é sem motivos, né, que a nossa chapa, né, a atual chapa do CEFES, tem como lema, mas para a gente, para além de um lema, né, que nossas vozes ecoem vida e liberdade, né? Eu acho que isso diz muito no sentido de qual horizonte a gente quer construir, né? De qual direção a gente quer, né, fortalecer. E aí, né, uma poesia inspirada em conceitos firme, inclusive, né, a luta histórica, as primeiras trabalhadoras dessa nação, que são as mulheres negras, as mulheres indígenas, né, aquelas que vieram antes de nós, né? Então, para a gente também é importante reafirmar nesse legado, né, das mulheres negras indígenas que, como a própria Soares diz, né, fez história e trouxeram esse país no braço, né? E aí, mais do que nunca, né, tempos, né, do Brasil ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês, né? E aí não poderia, inclusive, deixar de iniciar dizendo que ontem, 27 de julho, né, seria aniversário da Marielle,
Marielle presente, né? Aqui a gente tem essa exposição da Marielle, e por mais que nos últimos dias, né, na mídia, a gente teve algumas repercussões no sentido do assassinato da Marielle, a gente ainda segue nos questionando e perguntando quem mandou matar a Marielle, né? Quem mandou aquelas três figuras, aqueles três sujeitos, né? Que agora a gente tem os nomes, mas a gente ainda segue nos questionando quem mandou matar a Marielle, né? E a gente não pode perder de vista isso do nosso radar. Então a gente segue, né, reafirmando esse vida e liberdade, que para a gente é um princípio ético fundamental, né? A gente compreende a liberdade como um princípio ético político, inclusive, né, que se coloca no horizonte da profissão como uma possibilidade de pensar e repensar o trabalho profissional, né, implicado na construção de respostas no cotidiano. Né? É no cotidiano que a gente dá materialidade, que a gente fortalece esse projeto, né, na nossa capacidade de ler, de analisar, de refletir, de intervir na realidade, né, reconhecendo as demandas, né, políticas da luta pela autonomia, pela emancipação, pela plena expansão dos indivíduos sociais, né, e porque esse nosso projeto, construído historicamente pelo Serviço Social Renovado, ele não é abstrato, né? E é no cotidiano que a gente dá materialidade, robustez e concretude para esse projeto, enfrentando todas as formas de opressão, de exploração, de violências, de injustiças, de desigualdades, né? E aí, né, o nome da mesa é extremamente pertinente, né? Qual é a realidade, né, que se apresenta hoje para o movimento da classe trabalhadora, né? Uma tarefa que a gente também fica aí, né, uma tarefa desafiadora. Mas, assim, eu acho que não tem como a gente pensar nos desafios, né, para a classe trabalhadora, inclusive, sem dar, assim, materialidade para essa classe. Né? E é por isso que eu estou iniciando, destacando essa questão, né, da Marielle também, né, referenciando agora aqui o 25 de julho, né, o Dia das Mulheres Negras, Latino-Americanas, Caribenhas e Teresa de Benguela. Porque, assim, quando a gente pensa na classe trabalhadora brasileira, que infelizmente por décadas, né, foi tratada por alguns setores como mera abstração, a gente está falando de uma classe, né, que para além de classe, tem a condição de gênero, étnico-racial, território, geração muito bem demarcada. Né? Essa classe não é abstrata. Nós não só somos essa classe, né, como a própria categoria, né, a última pesquisa do Cefes mostra que a maioria são mulheres negras, como a gente atua com essas, né, mulheres no cotidiano. Nesse sentido, a gente não pode perder de vista a perspectiva que tem que ser nosso viés analítico, inclusive, da indissociabilidade, gênero, raça e classe. Né? Porque se, de fato, a gente quer fazer uma análise coerente da realidade, né, numa perspectiva, inclusive, de totalidade, a gente não pode perder de vista quem é essa classe. Né? A gente não pode tratar essa classe como mera abstração. A gente precisa da materialidade e concretude, né, para essa classe, inclusive entendendo que na nossa particularidade sociohistórica, né, o racismo e o sexismo, eles são estruturais e estruturantes não só da questão social, né, que é o objeto, é a razão de ser dessa profissão, como o Zé Paulo Neto vai dizer, mas também são estruturantes, né, dinamismo conjunto das relações sociais capitalistas. Né? Então, a gente não pode perder isso de vista. Né? E aí, assim, né, a gente entende que quando a gente avança, né, nessa análise, na verdade, a gente não... E aí, quando a gente pensa na luta contra o racismo, em tudo que a gente tem construído, e todas as formas de opressão, né, isso não é no sentido de fragmentar, é pelo contrário. A gente tem que criar unidade na luta. Né? Assim, o que fragmenta a luta é a gente não reconhecer a diversidade dentro da diversidade. Né? A gente tem dito. A classe trabalhadora brasileira não pode ser compreendida numa linha métrica. A gente precisa compreender a diversidade dentro da diversidade. E compreender essa diversidade, reconhecendo essas lutas diversas, mas, obviamente, sem perder de vista a unidade de um projeto, de um horizonte estratégico, né? A gente consegue avançar. E aí, essa é um desafio, né, que está colocado. A gente reconhecer as diversidades, as lutas específicas, mas num projeto político que nos alinhe, que nos aglutine para uma construção de uma sociedade emancipada, humanamente livre, anticapitalista. Né? Então, a gente tem, inclusive, acúmulos, né, teóricos, ético-políticos, no próprio Serviço Social Brasileiro, na esquerda, que nos ajuda a marchar nessa trincheira, no sentido de não
abrir mão no sentido de reconhecer essas diversidades, mas, ao mesmo tempo, de criar uma unidade de um horizonte estratégico que a gente se alinha, né? E aí, então, né, essa data, né, do 25, o mês de julho, na verdade, né, um mês extremamente significativo. Eu comentei ontem do aniversário da Marielle, o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em julho também a data que a gente comemora, né, assim, o aniversário de Lélia Gonzalez e a morte de Beatriz Nascimento, que são mulheres negras, quilombolas, também referências, né, no campo crítico, ainda pouco conhecidas, né, por nós, né. Então, e aí, inclusive, né, eu quero resgatar aqui brevemente uma matéria do próprio Cefes, do dia 25 de julho de 2021, né, quando traz que a pandemia da Covid-19, né, escancarou e aprofundou as desigualdades históricas nesse país e dão destaque à situação das mulheres negras. Né? Essa matéria traz uma série de dados importantes, que eu não vou me ater aos dados, mas no sentido da gente entender que se o racismo, o sexismo, né, são estruturantes dessa sociedade, dinamizam o próprio modo de produção capitalista, a depender das circunstâncias conjunturais, históricas, isso vai se aprofundar. E foi isso que aconteceu na pandemia da Covid-19. Né? Se essas populações já estavam na base da pirâmide social, né? Para quem ainda não tinha caído a ficha de que a gente não vive numa democracia racial, a pandemia talvez possa ter esse alerta, porque a pandemia escancarou as desigualdades da sociedade, né? Colocando em xeque o próprio mito da democracia racial. E a gente sabe, né, que o mito da democracia racial, que advoga, né, não existe racismo no Brasil, todos somos iguais, né, dentro dessa igualdade jurídico-formal burguesa, né, também não está superado, infelizmente, dentro do próprio serviço social. Até porque o serviço social não é uma ilha isolada da sociedade, né, e se a gente tem desafios ainda, né, de avançar nesse debate, nessa compreensão enquanto sociedade, no sentido de combater o falacioso mito da democracia racial, isso também se coloca na profissão, enquanto produto sócio-histórico, inclusive, das relações sociais. Mas que, nesse momento, né, da pandemia da Covid-19, né, explicar essas desigualdades aí, talvez colocando em xeque essa falácia. E essa matéria, né, do CEFES de 2021 traz vários dados no sentido do aumento do feminicídio, inclusive pela questão, né, de ficar em casa, né, o aumento da violência doméstica, a questão do acesso desigual à educação, inclusive ensino remoto emergencial, da educação básica, etc. Né, pensando que foram as populações negras, pessoas negras, mulheres que mais evadiam, né, menos tiveram acesso ao ensino remoto nesse período, por condições objetivas, né, de falta de equipamentos, internet, etc. Né? E aí, nesse sentido, né, a gente parte da própria realidade concreta de reafirmar por que isso é importante para nós. Não só porque a gente tem, né, um princípio fundamental do Código de Ética, né, que a gente comemora 30 anos, né, esse instrumento jurídico-político, né, que é muito mais do que jurídico numa perspectiva legalista, mas não só porque a gente tem um princípio ético, né, que nos coloca na luta né, na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, participação de grupos, né, socialmente discriminados, discussão de diferenças. Mas porque no cotidiano, né, na realidade concreta do trabalho profissional, que a gente também lida com esses direitos, que a gente tem condições de qualificar o nosso trabalho também para o enfrentamento do racismo institucional. E aí, nessa matéria do CEFES, a companheira Mauricléia Soares, né, que era nossa conselheira, ela diz que qualquer análise da realidade sobre as condições econômicas e sociais evidenciará as desigualdades e opressão que as mulheres negras enfrentam no cotidiano, né? Então, é nesse sentido que a gente não pode perder isso de vista. E, inclusive, a gente superar, talvez, né, uma análise... eu acho que, assim, né, em relação a esse debate, a gente vem caminhando. Eu acho que não dá para dizer que nos últimos anos a gente não teve avanços muito importantes, né? Mas ainda beira, né, algumas polêmicas, né? De que essa é uma discussão secundária, de menor importância, apartada da luta de classe. Oi, voltou. Eu estava saindo. Oi. Deixar nossas vozes ecoar, né? Quero
Mas, então, assim, a gente lidava ainda com algumas polêmicas, né, na própria esquerda, enfim. Mas eu acho que a gente vem avançando, inclusive, por uma produção, né, por uma densidade teórico-política no campo do marxismo em relação ao debate das relações étnico-raciais, porque é isso, assim, né, a nossa luta tem que ser articulada um projeto de classe, né, a gente precisa superar uma lógica essencialista, né, não só da questão racial, mas de qualquer opressão, né? A gente precisa entender que a nossa luta tem que estar articulada num projeto político, e não a luta pela mera representatividade, né, numa perspectiva essencialista, descolada de um projeto de classe. Porque a gente sabe que essas lutas descoladas de um projeto de classe, essas sim servem ao capital. Mas agora nos cabe, né, reconhecer a diversidade dentro da diversidade, as lutas específicas, mas sem perder de vista o nosso horizonte. A gente tem que ter um ponto de convergência. As lutas específicas são importantes, mas, para além delas, a gente precisa de um ponto de convergência, né? E aqui eu entendo que, dentro dessas lutas específicas, a questão racial ela tem uma centralidade, porque não tem como a gente pensar na luta, né, contra o patriarcado, contra a LGBTfobia, na luta pela terra, sabe, pelo desencarceramento, nas diversas lutas, sem pensar na questão racial, né, na questão ambiental, porque exatamente pelo racismo, no capacitismo, né, na questão do etarismo, porque, de fato, quando a gente pensa nessa tríade estruturante classe, gênero e raça, ela dinamiza e atravessa todas as relações, nos diversos âmbitos, nas diversas lutas. Então, me parece, né, que o combate ao racismo ele é estratégico e pode ser, para nós, né, uma unidade importante no sentido de construir unidade, capilaridade e avançar nas lutas numa perspectiva coletiva de um projeto de classe. Né? E aí, então, assim, a gente ainda tinha, né, as polêmicas, até pouco tempo, a gente ainda sabe que é um campo de disputa, né, no sentido de deslegitimar esse debate como algo de segunda, né, importância, né, descolar da luta de classe, mas o serviço social brasileiro, né, numa perspectiva constante, né, de crítica, de autocrítica, de acúmulo teórico, político, na construção, né, de subsídios, né, e de debates no sentido, né, da própria compreensão da realidade social brasileira, né, inclusive acompanhando o próprio movimento da realidade, porque a gente sabe que a nossa profissão acompanha o movimento da realidade e, mais que nunca, a questão, né, a ferida do racismo escancarou as contradições da sociedade, sobretudo após a pandemia, o próprio assassinato, né, do George Floyd e o movimento Black Lives Matter ajudou a gente a avançar nesse debate a nível mundial, né? Então, nesse movimento, né, coerente, o próprio Serviço Social brasileiro vem cada vez mais reconhecendo essa urgência, né, e superando, né, esse discurso como se fosse algo secundário, descolado da luta de classes, ou responsabilidade exclusiva de quem sofre opressão. Né? E aí a gente precisa entender, né, que o nosso projeto ele se coloca intransigentemente, radicalmente, na luta contra toda forma de exploração, de opressão de gênero, sexualidade, étnico-racial, questão do capacitismo, enfim, nesse sentido, é nosso compromisso ético-político, né, construir essas lutas no cotidiano, não é uma escolha. Né? Então, isso significa dizer que eu não preciso ser negro, eu não preciso ser LGBT, mulher, né? Enfim, pessoa com deficiência, para mim cantar essas lutas é nossa obrigação, é nosso compromisso. Né? E aí o Zé Paulo falava um tempo da adesão formal ao projeto ético-político. E aí a gente precisa refletir se a gente também não está, né, ou até que ponto a gente também está no campo de uma adesão formal ao antirracismo, ao anticapacitismo, né, à anti-LGBTfobia, porque se a gente não constrói e não dá materialidade a essas ações no cotidiano, a gente está numa contradição entre o que a gente fala e o que a gente faz. Né? E aí, nesse sentido, a gente precisa refletir também, a gente não está reproduzindo uma adesão formal a essas lutas. Né? E, bom, eu acho que todos esses elementos, né, enfim, porque eu acho que a gente não pode perder de vista mesmo, né, isso não está descolado da conjuntura, porque a conjuntura de barbárie nos últimos 4 anos, né, do desgoverno Bolsonaro, né, da crise estrutural do capital e de aprofundamento de todas as contradições e desigualdades, nos evidenciaram muito bem quais foram, né, os setores e as populações que mais morreram, que menos foram vacinadas, né, as violências diversas, né, que atravessam esses sujeitos, né, a destruição ambiental, né, a catástrofe, porque, na verdade, a Covid, né, já chega no país com o país destroçado, mas que no desgoverno anterior, isso
atingiu níveis, assim, né, enfim, exorbitantes do ponto de vista dessas contradições. Mas a pandemia já chega no país, né, numa profunda devastação, com o aprofundamento da crise econômica, política, o aumento exacerbado do desemprego, ampliação do trabalho precarizado, terceirização, genocídio das populações negras, indígenas, jovens negros da periferia, o aumento, né, do feminicídio. A gente tem vários dados aí do Atlas da Violência, né, que mostram nos últimos anos o aumento assim, gritante do feminicídio, né, sobretudo em relação às mulheres negras, o massacre, né, das comunidades tradicionais, os explosivos conflitos agrários, né, que inclusive durante a pandemia isso não cessou, né, a gente teve uma série de despejos violentos e truculentos, né, durante a pandemia, desapropriação de terras, né, na destruição do meio ambiente, né, a proliferação de queimadas, né, e a gente segue, né, nessa denúncia, né, inclusive, né, lá no Vale do Mucuri, o governo de Minas, né, o governo Zema, fascista, bolsonarista, né, comemorando que agora a gente não é mais Vale do Jequitinhonha nem Vale do Mucuri, nós somos Vale do Lítio, comemorando, né, a destruição, né, do meio ambiente no sentido do... Porque é isso, assim, né, a entrada, né, da exploração do lítio no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né, tá vindo sob um discurso de ampliação de trabalho, né, de enriquecimento da região, que a gente está falando da região mais empobrecida de Minas Gerais, no nordeste de Minas Gerais, mas a gente sabe o que está por trás disso, como foi Caçamarco, né, na Vale do Rio Doce. É isso que significa. Que, mais uma vez, a gente sabe quais vão ser as populações que vão ser atingidas, né? São essas mesmas populações ribeirinhas, as populações quilombolas, negras, indígenas, né? Então, isso que está vindo, né, essa destruição do meio ambiente, alguém falou, acho que foi a Sandra, a Sueli, da luta pela terra, né? Ou seja, essas lutas também não podem estar descoladas do nosso horizonte, a luta pela terra, né? Enfim, todas as lutas, a gente precisa construir e fortalecer essas lutas numa perspectiva de humanidade, de outra sociedade, né? Porque assim, o capitalismo vem para destruir, para nos desumanizar, para nos engolir, nos massacrar nos diversos âmbitos da vida, né? E a exploração e a destruição, degradação do meio ambiente, cada vez mais também tem sido uma aí dos carros-chefes, né, e dos postos de comando também do grande capital, né? E aí, então, né, assim, eu acho que né, esses últimos anos aí, né, depois você me ajuda a subir a questão do tempo, né, para mim não... assim, né, a gente, né, eu acho que não é novidade, né, do que significa a pandemia, eu também não quero me ater nisso, mas só trazer mais uma informação que, assim, eu acho que todo mundo sabe, né, da primeira morte da Covid-19 no país, de ter sido de uma trabalhadora negra, empregada doméstica, idosa, Dona Cleonice, né, no Rio de Janeiro, que contraiu, né, o vírus da patroa aí que veio da Europa. E assim, a gente, né, isso talvez possa ser debatido por algumas pessoas, mas eu acho que é importante a gente não perder isso de vista, né, porque assim, esse é um retrato da nossa formação sociohistórica, da nossa desigualdade, né, e das opressões que estruturam e azeitam a máquina de exploração do capital. Porque desde a escravidão, a ferida do racismo se mantém aberta, né, e a pandemia, como já foi dita, escancarou. Porque a gente está falando, né, de uma sociedade que o capitalismo não teve, né, dificuldades, né, de se consolidar sem se abrir para uma, mesmo que tímida, universalização dos direitos civis, políticos e sociais, sobretudo essas populações. Então, né, a gente está vivendo um momento que a gente comemora a derrota do bolsonarismo, ao menos nas urnas, né? Mas a gente sabe que a consolidação e o fortalecimento da democracia também se dá nas ruas e nas lutas no cotidiano, mas a gente não pode, inclusive, falar de democracia por uma população que nunca foi incluída nem nos moldes da democracia formal burguesa. Né? Porque quando a gente pensa... Exatamente. Quando a gente pensa nessas populações, né, a gente não foi incluído nem nos limites mínimos da democracia burguesa, né, ainda que haja, né, um mito da democracia racial com base muito grande no time da gente avançar, a gente estava vendo essas lutas no cotidiano, né, e a luta, né, pela democracia, né, pelo fortalecimento da democracia, é o desafio pagado. Porque nos últimos anos a gente viveu um avanço não só do conservadorismo, né, mas é o que a Ana Elizabeth Mota e a Mavi Rodrigues
trazem naquele texto importante da Catales sobre o legado do Congresso da Virada e o avanço do conservadorismo reacionário, que elas vão dizer: o que a gente viveu, né, ou vive nos últimos anos, não foi só um avanço do conservadorismo. A gente está falando de um avanço de um conservadorismo reacionário, do ódio, né, assim, da violência escancarada. Né? E esse avanço do conservadorismo reacionário na sociedade e na própria profissão. Né? Inclusive, elas destacam, né, o avanço desse conservadorismo reacionário na profissão, inclusive com jovens profissionais, estudantes de serviço social. Né? Ou seja, então a nossa tarefa é muito grande, né? É destruir o conservadorismo reacionário dentro e fora, porque o nosso projeto se articula com um projeto societário, né? E aí essa disputa está dada, né? Assim, inclusive, assim, a gente sempre fala, né, que o projeto ético-político está em disputa, mas mais que nunca, nos últimos tempos, a gente de fato tem visto isso, né? Inclusive no própria disputa do conjunto Cefes-Cres. A gente não é novidade para ninguém, né, que em diversos estados a gente teve disputas, e em alguns com chapas declaradamente assim, as avessas do projeto ético-político. Né? Isso não é novidade, mas a gente, ao mesmo tempo, vive, né, em tempos de serviço social libertário, né, grupos aí que vêm sem nenhuma timidez ou sem nenhuma vergonha mais de disputar, encarar publicamente a direção desse projeto e dessas entidades. E aí é nossa tarefa, né, combater e fortalecer. Né? Assim, a gente sabe, inclusive nesse momento, né, que a gente comemora 30 anos do Código de Ética, a gente precisa discutir, reafirmar, debater esses valores ético-políticos que nos orientam, e o pluralismo é um valor do nosso Código de Ética Profissional, um princípio ético-político. E é o que o Zé Paulo fala, né, assim, não tem como a gente não defender o pluralismo, porque a gente defende a democracia. Então, obviamente que a gente defende e respeita o pluralismo. Né? Mas o pluralismo não significa nem ecletismo, nem unidade com fascista. E também o pluralismo significa a gente não abrir mão da conquista do legado histórico construído pelo serviço social brasileiro. Né? Então, pluralismo implica em debate democrático de ideias no campo, né, teórico, político, mas isso não suprime defesa pela conquista histórica do serviço social renovado, que não foi dada pelo alto nem tirada do bolso. Foi um projeto construído, né, por um conjunto de assistentes sociais, estudantes, docentes, né, a partir de anos de acúmulo teórico, ético-político, né, e que consolida, né, um projeto de profissão, de formação, que se articula com outro projeto societário. Então, assim, nesse momento, inclusive, né, dos 30 anos do Código de Ética, é fundamental a gente, inclusive, avançar no debate do pluralismo, porque o pluralismo não pode ser confundido com ecletismo, nem com abertura, né, para o neoconservadorismo, para o fascismo, né, e as pessoas, né, eu acho que também se perdem um pouco nisso, né, então, eu acho que é fundamental a gente avançar nesse debate e fortalecer o nosso projeto, as nossas entidades representativas, ou seja, as entidades do Serviço Social Brasileiro são o sustentáculo desse projeto profissional. Cada uma, obviamente, né, dentro das suas funções principais, né, dentro das suas prerrogativas, mas elas que dão materialidade e robustez a esse projeto. E é no cotidiano que a gente também fortalece essas entidades. Né? Eu gosto muito também da reflexão que o Marcelo Braz e a Joaquina Barata traz sobre as dimensões do projeto ético-político. Né? Eles vão dizer, olha, o projeto ele tem 3 dimensões. A dimensão da produção do conhecimento, né, que não se restringe a uma lógica academicista, pelo contrário, ele diz, sobretudo, das produções, né, e da sistematização do trabalho profissional, né, até porque a gente, a partir da própria dinâmica da realidade que a gente, né, faz o processo de abstração e também constrói, né, as nossas reflexões teóricas, enfim. A dimensão jurídico-política, que, né, envolve todo o conjunto, que não é numa lógica, num juridiquês, né, numa lógica jurídico-formal, por isso que é jurídico-política, que é, né, o Código de Ética, a Lei de Regulamentação da Profissão, as diretrizes curriculares, enfim, as resoluções que a gente tem no âmbito do conjunto Cefes-Cres, né, todo o aparato jurídico-político que a gente tem que norteia a nossa formação e nosso trabalho profissional, e que, para mim, é central a dimensão político-organizativa, ou seja, os espaços políticos e organizativos, né, que a gente constrói dentro e fora da profissão. Dentro da profissão, os espaços como esse, né, os espaços no âmbito do conjunto Cefes-Cres, os espaços, né, deliberativos, né, os espaços no âmbito da Enes, também no âmbito da ABEPS, e o Marcelo Braz e Joaquina vai dizer, e são nesses espaços políticos organizativos
que a gente reafirma ou não a direção desse projeto. A gente reafirma ou não. Porque, como a gente sinalizou antes, a gente sabe que as entidades também estão em permanente disputa. Então, a depender da realidade do cenário, a gente pode ter retrocessos e não avanços no sentido, né, da direção desse projeto. Mas as instâncias político-organizativas, e a gente está nesse momento em uma delas, são essenciais e cruciais para fortalecer esse projeto. E a gente não pode perder de vista isso. Mas, ao mesmo tempo, as nossas lutas também precisam se articular para fora. Né? A gente precisa estar articulado com as diversas lutas sociais, com os movimentos sociais, mais que nunca, né? O tempo presente urge a nossa articulação dentro e fora da profissão. Né? E a gente tem, infelizmente, nos últimos tempos, nos afastado dos movimentos sociais. Não sei se vocês viram o último relatório do GTP, da ABEPS, dos movimentos sociais. Traz alguns elementos, inclusive nesse processo, né, que as universidades estão passando, da curricularização da extensão e etc., pensando tanto que os movimentos sociais podem ser uma potente possibilidade também para a extensão, mas, ao mesmo tempo, esse documento da ABEPS e o último relatório da última gestão em relação ao balanço das produções na área, mostram tanto que o serviço social brasileiro tem se afastado do debate e da articulação política com os movimentos sociais. Isso é extremamente preocupante. Né? Porque esse é um projeto vivo, que a gente constrói no cotidiano, que está necessariamente articulado e imbricado com as diversas lutas, né? E a dimensão política organizativa é um pilar central, né, desse projeto, e a gente tem se afastado dessas lutas, tem uma questão aí que a gente precisa pensar. Né? E aí, óbvio, né, que a gente também não abandona as lutas institucionais, que elas cumprem também sua função, né? Os espaços de controle social, enfim. Mas a gente precisa ver para além, né, desses espaços, né? Então, na articulação com setores, né, com os diversos setores, né, no campo progressista, da esquerda, dos movimentos sociais, dos coletivos, dos partidos políticos, né? Que, inclusive, o próprio, né, eu lembrei da reflexão do Carlos Nelson Coutinho, que ele falava, assim, da importância dos coletivos, dos movimentos sociais, etc., específicos das lutas particulares, mas que o partido político ainda é o espaço que congrega as diversas lutas. Né? Então, assim, a gente precisa construir essas lutas específicas, mas construir uma unidade para além das lutas específicas. Então, qual, né, a conjuntura que se coloca para a classe trabalhadora hoje, qual o desafio? Eu acho que é esse. Esse talvez seja um dos principais, né, na perspectiva de reconstrução da democracia. É isso, a gente precisa criar unidades. Como a gente cria unidades, respeitando as particularidades, as especificidades, mas sem abandonar um projeto que nos unifique. Talvez esse seja o maior desafio. E aí eu falo também enquanto alguém que pesquisa e que milita na questão racial. Já tem muito tempo, né, que nos espaços tem dito, olha, por exemplo, pensando na relação porque, assim, a gente está falando do combate ao racismo. Obviamente que há as particularidades, né, das comunidades tradicionais, indígenas, etc. E aí é sem abrir mão dessas particularidades, mas como a gente constrói uma unidade? E é um desafio. É só uma opinião anti-racismo. A gente vai articulando com outras pautas específicas, né, que são importantes. Né? Mas como que, para além disso, a gente constrói uma unidade? Eu acho que isso, não sei. Né? No debate a gente pode pensar melhor, mas eu tenho me refletido e questionado nisso, né? Porque a gente tem pautas, né, e tem debates que elas não são segregatórias, no sentido da luta de classe, elas unificam. O que segrega é a negação dessas pautas, como a questão racial por muito tempo, a questão de gênero, sexualidade, etc. Não é isso que segrega a luta de classe. O que segrega é a gente não reconhecer a diversidade da classe trabalhadora. Ok, mas reconhecendo essa diversidade, como que a gente constrói essa unidade, um caminho que não abandone e que não abra mão de reconhecer as particularidades, especificidades, mas que tenha um horizonte. Porque me parece que talvez esse seja um gargalo. Porque não é nem lá nem cá, não é nem negar, mas nem entender que a luta, só pelas pautas específicas, né, vão dar conta. Não é. Elas têm que estar articuladas com um projeto de sociedade. E aí, qual que é o nosso ponto de convergência? Né? Como que a gente consegue aí criar essa unidade, né? Sueli, só para me saber que eu fui. Uns mais minutos. Bom, é isso, assim, eu acho que também, né, para a gente privilegiar de alguma forma o debate, eu acho que, assim, minimamente são esses elementos, né, que eu acho que seriam importantes
trazer, né? Uma outra questão ainda pensando o debate, né, do conservadorismo, né, ou desse conservadorismo reacionário, enfim. Também um outro texto interessante, né, quem tiver interesse, da companheira de gestão Mirla Cisne e da nossa companheira, né, que nos deixou, Luciana Cantalice, Luciana presente, um texto sobre a questão do conservadorismo, que está na Libertas de 2020, né? Que elas vão trazer a questão da renovação, né, e do conservadorismo, mas trazendo que a renovação elas usam o contínuo, né? É um constante contínuo, no sentido não de dizer, né, assim, a gente fez a virada, mas de dizer que exatamente que pela disputa do conservadorismo elas vão debater a questão das 23 teses e tal, traz serviço social libertário, trazendo como que essa disputa está dada, e exatamente por isso o nosso compromisso de reafirmar essa direção e esse projeto é contínuo, né? Por isso que elas vão dizer, então, dessa renovação, né, e desse constante, né, dessa continuidade que está na própria dinâmica da realidade, porque é isso, assim, a luta não está ganha, né? A gente, nos últimos anos, avançou muito, criou uma direção muito sólida, importante, enfim, coerente, né, dentro disso tudo que a gente tem feito nos últimos anos, mas a gente sabe que a disputa ela tem se acirrado, né? Isso não é do nada, né? Tem a ver com a própria dinâmica mais geral, né, da sociedade. Foi dito aqui na mesa, né, o que tem sido o avanço, né, dos cursos EAD, isso tem sido assim uma destruição, né? A última pesquisa falava que o serviço social estava em segundo ou em terceiro lugar do país com mais cursos EAD. Os três principais eram pedagogia, serviço social e administração. Eu não lembro qual era o primeiro, mas enfim, o serviço social estava em segundo, terceiro lugar no país, com cursos, né, EAD. E a gente sabe o que isso significa, né? Então, assim, é uma disputa constante. E aí, como a gente disse, né, eram grupos que até um tempo atrás não apareciam, né? Assim, ficavam ali mais... E agora esses grupos têm vindo com tudo, não necessariamente só do EAD, né? Porque também a gente sabe que não é só ser do EAD. Mas, né, esses grupos, né, incluindo o EAD, e aí a lógica não é individual, a gente sabe que a nossa crítica é a lógica, é o sistema e não os sujeitos, né? Mas, assim, são sujeitos que, pela própria formação precarizada, muitas vezes, né, a gente vê posicionamentos públicos contrários às entidades. Basta a gente ver, por exemplo, as postagens do Cefes, da BEX também, mas eu acho que o Conjunto Cefes Express sofre mais, até por essa crítica histórica, né? O conselho só serve para cobrar anuidade, que periri, que não faz nada. Enfim, a gente sabe disso, né? Mas se você entra em qualquer página aí do Facebook, do Instagram, nas postagens assim, do conjunto, a gente vê assim, comentários horrorosos no sentido, né, da deslegitimação, do não reconhecimento, enfim, assim, a depender dos posicionamentos. Por exemplo, a questão da legalização do aborto, a questão, né, das bandeiras de luta LGBT, etc. Comentários extremamente criminosos até, né? Assim, então é isso, assim, isso. E aí são pessoas que a gente sabe que tem coragem de pôr a cara no sol. Imagina quantas não fazem isso, né? Então, assim, se por isso a gente já consegue ter, né, assim, visualizar e ter uma nitidez do tamanho dos nossos desafios no sentido da disputa, imagino que está para além disso que a gente talvez, né, assim, não tenha dimensão. Então é isso, eu acho que a gente entender, como o Zé Paulo vai dizer, que todo corpo profissional é um campo de tensão e luta, né? E o pluralismo é um próprio elemento factual da vida social, né? Agora, pluralismo, né, e reconhecer a nossa diversidade não pode em nenhum momento ser abertura, né, para a flexibilização da projeto construído. Assim, nesse cotidiano, né, construindo as entidades, construindo as diversas lutas sociais, né, construindo as lutas, né, do cotidiano, como o combate ao racismo, ao sexismo, né, a LGBTfobia, que a gente dá concretude e robustez nesse projeto. Né? Do contrário, a gente talvez, né, fique né, na abstração, na mera abstração, né, na defesa abstrata, né, na adesão formal, nas palavras do Zé Paulo, a esse projeto. Né? Eu acho que é isso, eu também não quero me estender muito, quero deixar para o debate, né, para a gente dialogar, enfim, mas, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade. Obrigado. Nós é que agradecemos, Thales.
não é diferente, né? Porque o pessoal até falou, olha, vamos pensar, é nessa direção, e nós temos nomes, nós temos rosto, nós temos pessoa que muito diz, né? Independente do que a gente fala, o que o Thales traz aqui, a nossa postura ética, ela chega primeiro, né? Independente do abrir a boca. Mas como é bom abrir a boca, deixar nossas vozes ecoarem. E agora a gente abre para o debate, porque acredito que pensar essa análise de conjuntura, né, a partir daquilo, das percepções que a gente tem, né, a gente tem, nós somos seres, né, compostos nessa processualidade de um coletivo que nos faz e nos refaz. Então, é bacana que cada fala que chega a voz, né, de um lugar que você vive. E aí a gente abre então para o debate, podemos caminhar, está aberta as inscrições e vamos conversando para que esse descentralizado possa. Lucas vai poder levar, Lucas, outros. Eu acho que esse está ótimo. Só levantar, tá bom? Que eu vou. Muito bem, Valderese. Lembrando que essa mesa, né, discute aí realmente a análise de conjuntura que estamos hoje, que traz para nós hoje, né? Quais os aspectos? Valderese, por gentileza. Minha região, vou fazer aqui minha autodescrição. Estou usando um óculos, tenho barba, sou branco, careca, estou usando uma camiseta cinza, com um símbolo do arco-íris à frente. Eu acredito que é só para contribuir com a fala do Thales, eu acho que o Thales coloca aí algumas leituras que a gente tem refletido e a gente faz essa reflexão não só no âmbito do conselho, mas também no âmbito dos nossos trabalhos, né? E a gente tem que se reafirmar. Eu acredito que, diante da trajetória que nós vivenciamos nesses 4 anos, e aí a gente ainda se surpreende. A gente se surpreende com algumas pessoas da nossa categoria, né, com os posicionamentos, que eu tento fazer algumas leituras para tentar entender o viés desse posicionamento, quando se diz contrário aos direitos humanos, igualdade dos direitos, a gente fica se perguntando, né, qual é mas aí a gente procura fazer uma analogia aí, né, uma historicidade desse profissional. Se está vindo de uma formação, que formação é essa, para que a gente possa entender, né? Outras questões, outra questão que a gente traz também, eu acho que é mais para reflexão, é que nós temos que nos reafirmar o tempo todo quem somos, onde estamos e para quem estamos, né? Eu acho que esse posicionamento a gente não pode perder, porque o tempo todo, e não é porque houve aí uma ruptura de um processo que nós devemos cruzar os braços, porque eles estão se arrumando de outros, né, de outros contextos que continuam fazendo alguns enfrentamentos dos quais nós temos que nos assegurar para que a gente possa continuar nesse processo de mostrar a todo momento, ou reafirmar a todo momento que em relação a efetivar políticas públicas, né, seja elas públicas, seja ela assistência, seja ela educação, seja ela a valorização da mulher, a questão LGBT que é mais, né, o idoso. Então, na verdade, a gente tem que estar preparado para isso. E a gente só se articula quando a gente pensa coletivamente. Não dá para a gente pensar individual nas nossas caixinhas. Ou a gente se junta dentro de um processo e fortalece o nosso conjunto, né, o conjunto CPS-CLES, que também passou por ameaças, né, que a gente sabe, e que tem um grupo que é contrária a todo esse processo, né?
Então, a gente também tem que ter esse cuidado, e nós temos que ter um cuidado ainda mais quando é o extremismo. Ou a gente se iguala, dá uma respirada e dá um observar todo, porque senão a gente também acaba se perdendo dentro dos processos. Mas é só para fortalecer com a fala do Thales e dizer que a gente tem que estar vigilante a todo momento e nunca esquecer da coletividade, que o trabalho do conjunto ele é coletivo e não individualizado. É isso. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Silvia, eu sou do CRES da 8ª região, né? Eu moro no DF, trabalho no sócio-educativo e também já participei das atividades do CRES da Bahia, né? E lá a gente teve uma chapa de direito, né? Nessa eleição, na eleição anterior, o pessoal ganhou, né? A chapa de direito, acho que o pessoal do CFES até acompanhou. E assim, foi uma surpresa na época. Eu falo assim, para a gente contextualizar aqui também, né? Imagino que outros CREs também podem ter vivido aqui eleições que teve a direita organizada, inclusive com dinheiro de grupo de direito organizado, partido de direita, as elites locais, e o discurso de primeira-dama, e primeira-dama bancando campanha. Então, isso é a realidade do Brasil, né? E às vezes a gente pensa assim, foi bom também, né, a chapa lá. Não foi bom, não, foi horrível. Assim como foi horrível o Temer, Bolsonaro, quanto pior, melhor, isso aí também não funciona, né? A gente destrói, tem uma destruição do acúmulo do conselho, e aí eu acho assim, que é bom a gente ter essa categoria se organizando, e a gente tem uma eleição com a disputa real, que aí a gente sabe que tem lado, e qual é a visão que a sociedade, parte da sociedade tem, que não é toda a sociedade, e isso está no debate político, faz o nosso conselho ter disputa real, disputar a opinião, corações e mentes das pessoas na eleição, fazer disputa política de alto nível, né, do debate de alto nível, mas claro que eles têm que perder, né? Então, assim, por isso que a gente tem que aprender a se organizar mesmo. Eu acho que quando acontecem esses fenômenos, que pode acontecer em qualquer momento, em qualquer conselho, eu acho interessante por causa dessa construção da gente tem um espaço político real, de disputa real, e isso acumula, na minha visão. Mas eles têm sempre que perder. Então, a gente nunca pode deixar de fazer nossa tarefa, entender que a tarefa não é só na eleição, é o tempo todo, né? Então, durante todas as gestões, você tem que ter essa visão de disputar corações e mentes. Para o nosso projeto ético-político, tem um conselho ativo, tem um conselho com capilaridade política, e acho que isso é muito importante. E acho que a nossa profissão, a gente vive muitas contradições. Primeiro que, é regra que quando o assistente social trabalha, ele tem uma demanda institucional de controle da pobreza, de políticas sociais eficientes, muito mais de apagar fogo, para a gente ter também o controle mesmo das pessoas, né? Tipo assim, você tem uma política que a todo momento você corta as pessoas e você acaba a demanda institucional é de um julgamento muitas vezes até moral. Então, assim, eu estou falando que isso é o nosso projeto ético-político, mas uma coisa é o nosso projeto ético-político, outra coisa é a demanda institucional. A demanda institucional é do capitalismo. E as instituições que a gente trabalha, elas não são só o capitalismo, elas também, que é o capitalismo também. É o capitalismo mais o controle da pobreza, é o capitalismo mais a opressão, né? É o capitalismo mais o controle dos corpos, né? Eu estou falando do sistema socioeducativo, eu estou falando das prisões, eu estou falando do sistema da assistência social, que infelizmente ainda tem essa hegemonia, porque a gente tem pessoas muito importantes fazendo políticas públicas, formulando políticas públicas, construindo as diferenças, construindo o SUS, o SUAS e vários sistemas que são mais avançados, mas eles não estão na sua completitude e eles têm a hegemonia do capital. E a hegemonia do capital é a hegemonia do controle da pobreza, da política mínima, né? Então, assim, a gente ainda vive isso, né? Então, eu acho que todo o trabalho do assistente social é uma luta mesmo. E acho que a gente tem que se organizar durante toda a gestão. Eu acho que é um papel de luta política mesmo, esse é o nome. E está aberto aos outros espaços. Eu acho que essa questão de ter os movimentos sociais fazendo parceria, de quando você está nos conselhos do controle social,
outros conselhos de movimentos sociais, tem a luta partidária importante, de forma ampla, né? Não um partido só, mas de forma ampla. E a gente tem essas leituras amplas, entender que a nossa vida está a serviço disso. Pelo menos eu vejo assim, né? Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia, mesa, tarde. Estou aqui com base, depois de dois gestões consecutivas no CREF. E eu queria primeiro parabenizar o professor Lázaro. Eu sou mulher negra, cabelos cacheados, estou com uma blusa laranja, acho que é isso, brincos. Então, primeiro eu ia parabenizar, né, o professor Thales, porque a gente vem com algumas demandas para falar no conjunto e muitas vezes a gente esquece do cenário que a gente vivencia e a gente não podia deixar de falar que o mês de julho é o mês, né, da mulher negra latino-caribenha, e ele citou todas as nossas mestres aí, anciãs que nos representam e que fizeram com que o hoje fosse possível, né, que vieram antes de nós. Então, eu achei brilhante você iniciar, antes de fazer toda uma análise, uma conjuntura, falar do nosso passado, falar de quem veio antes, teve sua grande importância, né? Queria parabenizar por isso. E, em segundo momento, eu acho interessante a gente fazer essa análise de conjuntura nesse momento, visto que a gente ficou muito deslumbrado, né, com todas as mudanças políticas que aconteceram após muito sofrimento, muita luta, mas que a gente não pode deixar, né, de fazer essa análise também com muita crítica, porque ainda ocupamos, né, espaços de bandeiras de lutas que são historicamente, né, que sofrem historicamente, né, com tudo, né, do sistema capitalista. O professor, desculpa, eu esqueci o seu nome, o Valderez Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, ele já até falou um pouco sobre isso, eu nem vou me delongar, mas eu ia fazer cor à fala dele, dizer que a gente tem que manter o nosso posicionamento, inclusive na luta antirracista, né, nós já tivemos governos de esquerda antes que trouxeram muitos benefícios, mas que a gente sabe que elas não acabam, né? E talvez não vão acabar, né, tão cedo. Então, a gente tem que continuar reafirmando o nosso espaço, de onde viemos, quem somos, enfim. Eu acho que esse debate é importante, a gente deva continuar nessa pegada, e a fala foi brilhante, a análise do professor Thales foi essencial para a gente iniciar esse momento. Obrigada. Bom dia, meu nome é Carmen, e sou conselheira também aqui no CRES em Goiás, e também estou professora na PUC Goiás. Então, eu queria dizer o seguinte, esse tema nos inquieta muito, professor. Por quê? Se a gente olha para, vamos dizer, para o legado que o nosso doutor Gramsci nos traz, ele vai dizer o seguinte, lá nos seus cadernos, que ele vai chamar e vai conceber partido político como um movimento organizado, né? E que se coloca nesse propósito e nessa dimensão da classe trabalhadora, né? E nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, que também como a relação teoria-prática tem a sua particularidade, elas são faces de uma mesma moeda, né? Uma moeda, se não tiver um número e um brasão, ela não vale. Mas ela só se constitui como moeda se ela tiver as duas coisas, né? Então, é disso que nós estamos falando metaforicamente. Quer dizer, essa unidade, vamos dizer assim, e ele vai colocar como partido esses movimentos que realmente têm
um propósito e uma efetivação nesse processo de luta, né, de superação do capitalismo. Pensando nisso e nessa direção, a gente se coloca. Bom, nós, assistentes sociais, então, como intelectuais orgânicos, né? E assim, a gente, pelo menos, busca se colocar como intelectuais orgânicos. E orgânicos porque ele faz esse vínculo, né, com esses movimentos que ele vai chamar de partidos, né? Como é que nós, então, nessa conjuntura, nos colocamos como intelectuais orgânicos que vinculam o saber, né, a essa luta para, vamos dizer assim, contribuir na formação de uma consciência e, como intelectuais orgânicos, nos colocamos, então, nessa perspectiva da organização da classe trabalhadora que realmente ainda tem, né, uma concepção dominada por essa hegemonia da classe burguesa. Então, este é um desafio que a gente se coloca. E ele vai dizer, realmente nesse encontro, né, com essa classe, né, que não tem o acesso e tudo isso mais, que nós, como intelectuais orgânicos, temos que nos colocar. Então, fica assim para a gente pensar junto um pouco isso. Obrigada, viu? Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Esther, fazer minha autodescrição, sou parda, uso luzes mais pro lado do branco, estou com o cabelo amarrado, brincos, blusa verde, sou aqui de Goiânia, faço parte do colegiado. Eu quero colocar para todos aqui, todas e todas, a questão dos profissionais hoje. Essa categoria, ela é preparada para a gente estar trabalhando tanto a teoria quanto na prática. Só que eles acham que tem que separar. E a partir do momento que eles acham que tem que ter essa separação, eles acham que a gente trabalhar a questão do anticapacitismo, a questão do negro, a questão da mulher, eles acham que isso é se colocar como coitadinho, coitadinha. Por isso que a luta, ela vai até um certo tempo e chega a palavra que eu queria dizer, chega um certo momento que a luta, em vez de estar se fortalecendo, ela não se fortalece. Porque já coloca a pessoa com deficiência, o próprio negro, falando, não, se eu for lutar para isso, cotas, entrar em luta de partido político, de conselho, de sindicato, não, vou fazer parte disso não. Se eu fazer parte disso, eu estou me colocando como coitadinho. Qual que é a visão que você tem em relação a isso e quais os instrumentos que a gente pode ter até para estar argumentando com esses tipos de profissionais? Obrigada. Bom dia, gente. Deixa eu fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra. Meu cabelo é um cabelo crespo, está solto, é curto e eu estou usando vestimentas pretas. Gente, ontem eu estava de preto, hoje eu estou de preto. Mas, enfim, eu gostaria de parabenizar o professor Thales pela brilhante fala, porque traz para a gente muitas reflexões sobre o nosso cotidiano e a gente também, quanto conselho. O que ele trouxe, que também preocupa muito até a gente enquanto o CRES-DF, é o posicionamento da categoria. Ele trouxe para a gente exemplos de
comentários que foram feitos na página do CEPES, né? E traz para a gente isso, como chegar nessas pessoas. Porque assim, a gente está aqui no momento de construção, mas a gente tem essa proporção, a gente tem as nossas bandeiras de luta. Então, a gente está ciente de que essa galera que está aqui está no momento de construção coletiva, isso é sensacional. Mas como trazer essa categoria que está ali do outro lado, com esses comentários, com essas formas de ações para a gente? Porque a gente está numa constante mudança societária, então sempre vai aparecer novas questões para a gente trabalhar. Mas como é que a gente, enquanto conselho, vai trazer mais essa categoria para a gente? Porque a gente faz uma assembleia, por exemplo, vão 2, 3 profissionais da base, a gente faz um momento de construção, oficina com a categoria, mesmo sendo um evento remoto, tem, sei lá, 15 presentes. Então, como que a gente vai puxar mais essa categoria para a gente? Isso é uma coisa para pensarmos e pensarmos muito, porque é sempre um desafio, né? Obrigada, gente. Mais alguém? Porque a gente vai para as considerações, mas ainda temos prazos, temos boletins, exatamente. 3, ó, tá certo. Os horários. Você? Convite? Então, pode fazer, né? Tá, João? Fala assim. Nós vamos levar o microfone para você. Bom dia a todas as pessoas. Meu nome é Esther Dantas, eu sou assistente social nordestina, mas moro em Brasília. Fiz parte da gestão, vamos deixar eu falar, a gestão passada do CRES, a DF. Eu queria aqui fazer um convite, e aí eu falava muito com a colega que falou recentemente, agora, que eu não lembro o nome dela, de Érica, né, o que a gente faz, né? E aí eu estava aqui hoje, né, recebi um SEI, liberando quem quisesse ir participar da Marcha das Margaridas, né? E a minha categoria, eu sou da saúde, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, loiros, estou com a camiseta do meu movimento do qual eu faço parte, Marcha Mundial das Mulheres, da cor cinza, com o nome branco, por muitos patrocínios, eu não estou com meus adereços, né, porque eu uso muito. Bom, então voltando aqui, e aí eu fico muito, às vezes, me perguntando por que a nossa categoria não chega junto, né? E aí eu venho no SEI, né? Aí eu coloquei, pessoal, a gente já pode ir, quem quiser ir pode ser liberado e tal. E você vê que as pessoas não participam. E a Marcha das Margaridas, para mim, é uma aula viva. É uma aula viva. Nós vamos ter a 7ª Marcha das Margaridas. Esse ano o lema vai ser... Vai ser nos dias 15 e 16, com o tema Margarida em Marcha pela Reconstrução do Brasil e pelo bem viver. Daí, assim, é uma coisa gigante, gente. Eu participei da primeira Marcha da Margarida na construção. E eu fico espantada quando a gente não vê assim, pessoas da nossa categoria nos mobilizar para participar. Porque é uma aula viva, você vê, gente, as demandas, a pauta das margaridas é uma coisa gigante, construída por muitas mãos. Por mulheres brancas, negras, indígenas, ribeirinhas, das águas, é uma coisa linda. Então, assim, eu fico... E desde então, a gente vai no crédito dela, então, o que a gente faz para as pessoas participarem? A gente mobiliza, a gente faz no privado das pessoas. Tipo, vamos, eu vou ver, mas não tem liberação, aí tem liberação. E as pessoas participam. Então, assim,
Eu não sei como acordar essa categoria. Não sei como acordar a categoria. Então, assim, eu acho que eu venho para cá e fico escutando e eu pergunto como fazer, né? Porque na gestão passada a gente se mobilizava e a gente só tinha 3, 4 pessoas participando. Quando agora a gente faz a mesma coisa, a gente também não vê a base participar. Agora, quando foi na vacina, muita mobilização. Quando foi na vacina, agora na comissão que para ver, né? Então, assim, é o pessoal, só mobiliza se for particular, pessoal, que a categoria se mobiliza. Quando é coletivo, não se mobiliza, então quando é que nós estamos errando? Quando é que a formação está errando, né? Porque se o pessoal mobiliza, porque na vacina não tem. O CREV, vamos viabilizar a vacina para o povo. Né? Então, não sei, será que é isso? Tem que ter o pessoal para se mobilizarem, né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo, né, a gente fazer uma plenária, como a gente fez lá no DF, e cadê o quê? Vamos lá, nós devemos margarina, gente, é maravilhoso, uma energia fora do normal. Temos mais uma pessoa para participar, um colega aqui, Thaís está trazendo o microfone. E que lindo isso, né, gente? A gente vai fazendo essas considerações. Obrigada pelo convite e a provocação. Tem mais um colega aqui que quer participar. Por gentileza. Essa aí? Bom dia, eu me chamo Jean, sou conselheiro do CRES-DF. Me autodescrever, eu sou homem, sou vestido de branco, tenho pele parda, estou com crachá, cabelos curtos, óculos, mas para contribuir, né, para a reflexão, mais um movimento enquanto novo conselheiro, recém-profissional, né, tenho 2 anos enquanto profissional, mas um cenário que ele vem se construindo a partir de reflexões, e aí também trago isso, né, para outras falas a nível das outras regiões, mas também dentro de Brasília, um cenário muito crescente de substituição do serviço social. E como isso se constrói e se materializa na prática? Não, eu posso trocar o serviço social por um psicopedagogo. Né? A não obrigatoriedade ou a não efetivação do serviço social, principalmente no âmbito do terceiro setor, onde a gente precisa se reafirmar constantemente e, muitas vezes, desenhar o que o serviço social tem a contribuir, muitas das vezes, fazendo 20%, né, na tentativa de quantificar daquilo que a gente pode contribuir, certo? E muitas vezes colocado meramente como um captador de recursos. Se você não capta recursos, você é mandado embora. Né? Então, isso dentro da terceirização, da assistência, então eu troco assistente social por psicólogo, não entendendo a importância da interdisciplinaridade, né? Mas também trago aqui a reflexão, né, da realidade da habitação, então, onde eu não tenho a importância e a efetivação do assistente social, então eu posso trazer o pedagogo por conta da sua carga horária, que muitos já ouvi isso até enquanto recém-profissional. Então, é um cenário que muito me preocupa. Não sei se é uma realidade somente do DF, mas eu creio que é uma realidade do terceiro setor como um todo, né? Mas também pode ser uma realidade do setor público. Eu não sou trabalhador do setor público, mas pode ser uma realidade também. Né? Então, é um cenário delicado, um debate delicado, mas eu acho que é um debate atual. Né? É uma necessidade de reafirmação do coletivo, né? de um trabalho conjunto para dizer que nós somos necessários de fato. E nós somos. Né? E não ter que ficar desenhando aquilo que a gente pode fazer, mas sim ter legitimidade para fazer, né? Para intervir, para realizar, para planejar, para avaliar. E muitas vezes isso nos é ceifado, né?
por uma política capitalista, por um mercado capitalista que visa somente carga horária e não qualidade do serviço a ser feito pelo serviço social. É isso, obrigado. Agradecemos pelas considerações. Vamos passar para o Thales, fazer aqui também as considerações finais desse momento. Bom, gente, muito bom, né? Assim, a gente sempre fala que o momento dos debates são os melhores momentos, né? A gente pode trocar, ouvir, dialogar. Então, agradecer muito a todo mundo, assim. No geral, foi muito mais considerações, né? Mas eu também fiquei aqui provocado, assim, com as reflexões, com as questões que foram trazidas, né? E a Esther, né? Que falou da Marcha das Margaridas, né? Esther, DF, Esther Goiás, né? E é isso, assim, a gente vive num cenário de desmobilização gigante, assim, até que a gente percebe que não está descolado da própria lógica, né, do individualismo, do neoliberalismo, né, o próprio capitalismo nos esgota no nível, né, da nossa exploração da força de trabalho, que a gente muitas vezes não consegue ter tempo mesmo, não consegue reagir entre ter que ser explorado para pôr o dentro de casa e participar de outros espaços. Óbvio que a gente vai se limitar a minimamente dar conta de ser explorado para pôr o dentro de casa. Então, assim, é uma contradição imensa mesmo, né, que não está descolado dessa própria lógica, né, dessa conjuntura. Mas, ao mesmo tempo, também está articulado com o que a Carmen trouxe também, no sentido da formação de consciência, né? Ou seja, a gente vivencia cotidianamente, né, uma ideologia dominante, né, que nos solapa, né, nos engole do ponto de vista, né, da nossa consciência, né, da nossa, enfim, percepção do mundo, né, e eu acho que essa disputa se acirrou ainda mais nos últimos tempos, né, e tanto é que, né, como a gente trouxe anteriormente, o que a gente viu de setores empobrecidos, periféricos, negros e negras, mulheres da classe trabalhadora defendendo o inominável, né, então, assim, tem a ver com essa lógica. Pois é, gente, assim, é vergonhoso, né, mas, assim, não é uma questão específica da profissão, né? Está para além da sociedade, que também está dentro da profissão e que tem a ver com essa conjuntura maior, com esses processos, né, de formação da consciência, né? A gente sabe aí que os processos da classe em si, para si, não é algo tão simples, né? Assim, não é uma mudança de tomada, né? E assim, esse desafio está colocado para a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, talvez, né, a nossa saída principal seja retomar o trabalho de base. Estou lembrando até da fala da Yamamoto, lá acho que foi do CPA de 2016, né, que ela faz a análise dos 80 anos. Ela traz a saída a luta coletiva e retomar o trabalho de base. Até porque a gente sabe, e aí eu acho que foi o Walter Reis, alguém falou, né, que a gente não pode, não é porque a gente derrotou o bolsonarismo nas urnas, que a gente tem que fechar o braço. Pelo contrário. Exatamente, né? Então, assim, a gente teve uma vitória da democracia nas urnas, mas a gente sabe que não está ganho. Pelo contrário, né? Assim, esse é o momento estratégico. É muito mais fazer incidência a luta política com um governo tido progressista do que... Porque, assim, nos posicionar contra o Bolsonaro é fácil, porque aquilo representa tudo que há de pior, né? Então, não era tão difícil, né? Pelo menos para quem está no nosso campo, ter a nitidez do nosso posicionamento. Agora, o desafio maior talvez seja a gente conseguir continuar. Eu acho que foi o que a Tati falou também, né? A Silvia, não perder de vista, né, da nossa posição crítica, dessa perspectiva, né, radical, num governo de coalizão, mas que num governo que não é um Bolsonaro. Então, assim, talvez a gente fazer a luta e a disputa num governo desse, que óbvio que, né, a gente lutou para eleger, mas talvez seja mais difícil ainda do que no governo anterior. Inclusive pela própria construção que a gente tem, enfim, a influência do próprio PT na profissão, na esquerda e tal. Então, assim, disputar algumas questões hoje, né, talvez sejam mais complexas, né? Mas eu acho que é isso, né? O caminho é a luta, é a nossa organização, enquanto classe. E aí, assim, até na fala, acho que foi da Carmen, me veio muito assim a questão também da gente disputar
por dentro dos espaços. Então, assim, eu até trouxe, como a gente constrói, tipo assim, a gente não perde de vista as coisas específicas, mas, para além disso, como a gente constrói uma unidade de um projeto. E eu acho que também cabe a nós, que está nos diversos movimentos feministas, né, de mulheres, negros, LGBT, né, o MST, o MTST, enfim, o movimento anticapacitista, o movimento indígena, cabe a gente também disputar por dentro dos espaços que a gente está. Porque a gente sabe que a questão da disputa, ela está em qualquer campo, na política social, no debate de criança e adolescente, na saúde, né? Não é só em pautas, entre aspas, tidas como identitárias que há disputas. Né? O próprio debate da política social, né? A gente sabe que tem uma hegemonia no setor social, há setores, enfim, né? Que a gente sabe qual é a lógica, né? Achando que o objeto do setor político social é uma questão social. Né? Então, assim, todo o campo é um campo de disputa, né? Mas aí eu acho que é importante, nessa perspectiva, pensar esses movimentos, a gente também disputar por dentro no sentido da convergência de um projeto. Porque, por exemplo, dentro do movimento negro, há sim setores antimarxistas, pós-modernos, né? Puramente identitários. Isso não é uma questão do movimento negro em si. Né? Até ontem, né, trocando um pouco com a Karen, né, assim, a gente está falando das feministas liberais e tal. Então, assim, o movimento LGBTI, então, assim, todo e qualquer movimento vai ter disputa. E aí eu acho que compete a gente também dar a direção por dentro, né, daquilo que... Exato. Isso, não, a disputa é importantíssima. Foi até, já vou indo para a fala da Silvia, né? Vamos sinalizando o CRES Bahia e tal, a importância das disputas, né? Então, assim, eu acho que as disputas, elas também são importantes no sentido da gente ter de quem é quem. Porque muitas vezes, todo mundo é um projeto ético-político, fica numa abstração e pera lá que a gente vê que não é bem assim no cotidiano. Então, assim, eu acho que as disputas, né, do serviço social por fora, são importantes nesse sentido, né? De escancarar as contradições, de que lado a gente está. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente não pode perder de vista assim, nosso legado, a direção. E como a própria Silvia disse também, eu até notei que a disputa, ela é sempre um risco também, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, não tem outro caminho, né? Nós somos sujeitos plurais, né? Eu acho que não deve a gente perder de vista e perder o que a gente construiu historicamente, né? Mas, enfim, e aí essa questão da democracia, né, e das disputas, do trabalho de base, eu me lembrei muito até da questão das igrejas, assim, que é algo que, pela nossa própria história, a gente tem um ranço, assim, né, de alguns debates, né, e eu particularmente, assim, além dos aspectos sociais e enfim, né, que são evangélicos e tal, a gente falando, olha, não existe só o Silas Malafaia, não existe, né, André Valadão. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque nesse movimento da própria esquerda se afastar do trabalho de base, a gente sabe que ocupou esse espaço. E a gente vê que aquele verme daquele André Valadão tem feito, inclusive vocês viram essa semana, né, que está vendendo curso de cura gay por R$3.000. Enfim, a gente está preso aquele cara, né? Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu, hoje, penso que todo espaço é um espaço importante da gente disputar. Inclusive os espaços das igrejas que antes eu achava que, assim, a gente, que eu digo, enfim, assistente social ou não, mas que tem alguma religiosidade, seja ela qual for. Eu achava que não era espaço, eu achava que a gente tinha que, deixa esse povo aí, né? Mas não, a gente tem que disputar, inclusive, esses espaços, porque a cada esquina abre uma igreja cuja imensa maioria, e não absolutizando, mas cuja imensa maioria está no campo do André Valadão da vida. Né? Então, assim, a gente precisa disputar todos os espaços. Né? Então, assim, seja na luta política, do partido político, do movimento social, até para quem professa alguma religião dentro dos seus espaços religiosos. Então, hoje eu acho que todos os espaços a gente tem que disputar. Né? Mas eu lembrei disso, que eu ia até falar e tinha esquecido. Né? A Esther de Goiás trouxe algumas questões, assim, dessa dicotomia teoria e prática, né, de pessoas que não entendem a importância de entrar em determinadas lutas, achando que isso é, enfim, essa ideia de se colocar como coitado, etc., né, ou seja, não só a não compreensão, mas um próprio rebaixamento e desqualificação política, né. E aí eu acho que assim, é isso, está dentro dessa contradição, desses desafios, inclusive das disputas, né, de almas e corações, mas que também perpassa por uma fragilidade do ponto de vista da formação, né, da educação permanente, porque é isso, assim,
E ontem a gente ainda falava, né, da gente não perder de vista a perspectiva, né, da responsabilidade de trabalho, formação e das dimensões constitutivas do serviço social, né? E aí também na fala da outra companheira ali do DF, não sei se é da Érica, né, que ela trouxe, né, como trazer a categoria, né, e que muitas vezes, né, nega esse trabalho de base, tudo. Aí é isso, aí me vem de novo a Yamamoto na questão do trabalho de base e dessa perspectiva da sociabilidade, formação e trabalho constante, assim, né, no sentido de que a formação tem que dar conta, né, de trazer esses elementos que são essenciais, mas que no movimento também do trabalho profissional, no cotidiano do trabalho, a partir das entidades, né, do conjunto CEFES-CRES, né, que orienta esse trabalho, a gente também segue nessa perspectiva da educação permanente, inclusive pensando que é um princípio ético nosso. Está lá no Código de Ética, a qualificação permanente para, né, enfim, qualificar o serviço prestado à população. Então, é um compromisso ético nosso, né, também. Né? E, assim, eu acho que o conjunto é isso, né? Óbvio que a gente tem um país de uma dimensão imensa, né? Assim, então, assim, tem um desafio do ponto de vista da gente chegar em todas as 240 mil assistentes sociais do país. Mas, ao mesmo tempo, né, o conjunto de CEFES-CRES, as entidades profissionais, né, que cumprem uma função estratégica, cada vez mais têm capitalizado as suas ações, capitalizado os seus debates, né, seja por meio da fiscalização, seja por meio dos NUCRES, né, dos núcleos, enfim. Então, assim, a gente tem chegado e, assim, a gente tem uma produção, um arsenal imenso das orientações, né, do trabalho, trazendo dimensão ético-política, né, nas diversas frentes e lutas. Então, assim, não nos falta orientação do ponto de vista da direção das entidades, né? Talvez a fragilidade está nessa perspectiva da formação, né? E como que a gente vai, e é no cotidiano que a gente vai fazendo essa disputa, né? Não só quem está na gestão, mas a base, né? A gente fala, né? E eu nem gosto muito dessa coisa, né? Direção básica. Enfim, a diferença é que uns estão do lado daqui, outros estão do lado de lá, mas a gente atua nas frentes sociais que tem compromisso de fortalecer esse projeto no cotidiano, disputando, trazendo colegas, né, assim, que às vezes pela formação ou por ter tido, sei lá, experiências outrem aí, que está no campo da negação das entidades, a gente tem papel de trazer também. E aí, mais uma vez, né, ontem eu falei, quando a gente estava discutindo o plano de trabalho com o Augusto, né, e eu falei da questão da dimensão técnico-operativa. Eu quero falar isso de novo, você que às vezes é meio polêmico, mas assim, por quê? Porque eu acho que a gente faz um evento, sei lá, para discutir, enfim, sei lá, luta de classes, enfim, um tema mais amplo aí. E aí, assim, eu vivi experiências profissionais, né, enfim, em diversos lugares que eu já passei. Não vai uma assistente social. Né, assim, acho que eu estou exagerando. A gente bota lá, discutir o processo de operacionalização do cadastro único, do SUS, enfim, qualquer coisa. Ou seja, há uma demanda, uma aclamação pelo tecnicismo. Mas a gente pode, inclusive, pensando a dimensão indissociável, né, da dimensão técnico-operativa, metodológica, de política, a gente pode estrategicamente também, talvez, criar espaços para trazer essa galera a partir desse debate. Óbvio que a gente não vai se restringir a esse debate, até porque não está desassociado, né, a dimensão técnico-operativa das outras. Mas talvez também seja uma estratégia para trazer a galera. Não sei, eu estou aqui, né, pensando, inclusive, de angústias, né, que a gente traz de outros espaços, da supervisão acadêmica, né, eu estou como supervisor acadêmico de estágio. Assim, gente, é um desafio os supervisores de campo vir. Mas quando a gente pensa oficina, plano de trabalho, tal, aí vem, entende? Então, acho que pode ser uma potência também a gente trazer a galera a partir desse debate. Pode até parecer a princípio tecnicista, mas a gente vai dar a direção do que a gente quer, que a gente entende que não está descolado. Não sei, sabe, gente? Eu tenho pensado muito nisso, né? E também fazendo, inclusive, uma autocrítica enquanto formação. Eu sempre falo isso, onde eu trouxe. Muitas vezes, nas UFAs, a gente, com medo de cair no tecnicismo, só fica nas dimensões teórico-metodológicas de política. E aí, sim, a gente contribui para que, quando aquele estudante chegou no estágio na assistente social, vai achar que, na prática, a teoria é outra. Lógico que a gente não tem receita de bolo, lógico que não é nessa perspectiva tecnicista, mas a gente precisa debater com profundidade essa dimensão, a questão da instrumentalidade, da mediação, sabe? Porque senão a gente acaba com medo de cair no tecnicismo, e tem até um porquê, né, pela toda a nossa história, mas assim, às vezes a gente acaba fazendo o caminho inverso também. Chovendo,
na horta do vizinho do mesmo jeito, no sentido de não debater isso da forma que deveria, ou de não articular, ou de às vezes ficar só nas disciplinas do estágio, fazer isso sendo de maneira muito aquém. Enfim, não sei, são angústias também, né, que eu fico pensando, né. Mas eu acho que é isso, né, de forma geral. Por fim, né, o Jean trouxe, né, da questão aí desses desafios também aí do mundo do trabalho, né, da substituição da assistente social por outras profissões e tudo. É isso, eu acho que está nesse campo também desse cenário de disputa, né, e da nossa luta permanente pela defesa e valorização, né, das nossas condições éticas e técnicas, né, do nosso trabalho profissional, né, e aí, inclusive, eu acho que a sua fala mostra o quão atual, importante, estratégica, inclusive a nossa campanha desse ano, né, serviço social necessário para o Brasil, né, e aí não é só a gente falar entre nós, mas é também dialogar com outros setores, com outros sujeitos, com outras profissões, né, com os movimentos organizados das populações que a gente atende, que a gente sabe que a gente é importante, né, mas assim, é importante que outras pessoas também entendam a nossa importância e se somam nas lutas, né, com a gente, né. Gente, assim, não sei, eu acho que é isso, né, a lógica não é responder nada, porque não tem pergunta, mas é um bate-bola, trocar, né, e que a gente permaneça angustiadas, mas no sentido não de que nos trave, né, mas uma angústia que sempre nos mobilize, nos impulsione para a luta, né, naquela ideia da utopia, né, sempre, não enquanto algo inalcançável, mas enquanto uma direção que a gente precisa perseguir, né. Então é isso, gratidão de verdade, feliz demais aqui pelas trocas, diálogos, e vamos que vamos fortalecer, né, nossa profissão, nosso conjunto Cefes Cresce. Um abraço para todo mundo. Obrigado. É isso aí. Cada minuto que a gente vem, a gente sai fortalecido. E isso é um termômetro. Eu tenho um amigo saudoso, Jonas Sabib, e ele disse que a face é minha. O rosto é meu, mas a face é do outro. Então, levemos esperança, levemos entusiasmo. Que entusiasmo é diferente de empolgação. Entusiasmo é colocar alma em tudo que faz. E nós fazemos bem feito. Somos uma categoria, somos uma categoria de categoria, como diz ontem Luiz Augusto, e levemos isso para os demais. Contagiemos em vez de contaminar. Né? É tempo de contagiar. E contagiando, nessa pastinha que vocês receberam do CREAS, tem o QR Code. Possam fazer as leituras, porque está aqui nesse conteúdo, que vocês vão ter diversos conteúdos, inclusive os elementos que esse regional preferiu colocar ali. Né? Essa fala minha é pautada em Cora, porque uma mulher aguerrida, em tempos de muitas pedras, ela deixou florir. Ela cuidou também de flores e fez doces. E falando nisso, então, além de revisitar, temos 1 hora exatamente de almoço, viu, Sandra? Podemos almoçar, vamos voltar pontualmente às 13h30, perdão, 13h20, 10 minutinhos para a ambiência. Então, a gente pode descer para o almoço, lembrando que está também nesse QR Code já o rol dos nossos, o conteúdo aí propositivo para a reflexão do eixo que a gente já inicia com ética e movimentos sociais, né, e direitos humanos, e também administrativo e financeiro, porque se quer fazer uma luta bonita, tem que ter recursos, né? Sigamos para o Dia do Estudante, para a Marcha das Margaridas, tudo isso tem recursos que precisamos de pensar. Então, vamos no que gastar. Gratidão, gente, bom almoço, retornamos daqui 1 hora, exatamente, não é, senhora Nara? Pode deixar o material, porque a gente tranca a sala, viu? Pode deixar as bolsas, já está incluso esse cuidado e segurança. Nossa gratidão à equipe da comunicação. Um beijo, axé.